Graça e paz, boa noite. Nós vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens que, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma quarta-feira aqui, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, com certeza vai transformar, né, a sua visão a respeito do assunto, né, que o nosso pastor já nos adiantou no domingo, que a gente vai estar aprendendo aqui sobre o Espírito Santo e a igreja, um assunto que é de extrema importância para a gente estar estudando, porque o Espírito Santo é ele que mantém a igreja viva e conectada com o Senhor, com a Trindade Santa. Ele é Deus e Ele nos conecta ao Pai e ao Filho também. Então, nós temos que estudar sobre isso. Por quê? Porque sem o Espírito Santo não haveria igreja. E não se preocupe, porque nós vamos ter muito tempo aqui para estudar sobre os detalhes, né, sobre o Espírito Santo, que você possa ter dúvida. E não se preocupe, não fique pensando aí, mas hoje ela não vai falar sobre isso. Não se turbe o vosso coração, que você vai aprender com toda certeza, viu? Então, é de extrema importância, né, por isso. E se você tem dúvida, que todo mundo tem dúvida, né, a respeito de algo, do relacionamento do Espírito Santo e da igreja, todo mundo pode ter alguma dúvida, por mais que já tenha estudado a respeito, pode haver uma dúvida, né, sobre alguma determinada coisa. E também, se você quer aprender mais, né, não falte, mais uma vez aqui falando, porque nós vamos ter essa oportunidade de estar tratando, né, estar estudando aqui sobre o relacionamento do Espírito Santo com a igreja. Porque quando a gente vê, né, a importância, a gente entende no nosso coração realmente, a gente vê que precisa estudar da maneira correta, né? Isso porque, infelizmente, é muito mais fácil, né, se propagar ensinos errados a respeito disso, né? E eu vou trazer aqui para vocês, né, um pouco sobre isso, porque hoje eu quero falar com vocês justamente sobre a importância da gente estudar sobre esse assunto, né? Porque a gente entendendo essa relação, também a gente vai se relacionar bem melhor com o Espírito Santo. Disso vai depender, a gente entender essa relação do Espírito Santo e a igreja vai com certeza, né, transformar e melhorar o nosso relacionamento com Ele, com o nosso Deus. Então a gente precisa estudar sobre isso. É um assunto que infelizmente não é tão estudado, né, tão ensinado, né, infelizmente, mas a gente precisa, né, estudar. E aí, com isso, eu já gostaria de falar o seguinte, né, antes da gente começar aí a ler o nosso texto. O Espírito Santo é Deus. Queria que já começasse a ficar muito claro aqui, né, para nós. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus, Deus Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. E por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, talvez algumas pessoas tenham uma percepção errada de que o Espírito Santo seja uma sensação, né? Uma sensação ali em algum momento, né? Uma energia, um arrepio. E o Espírito Santo não é isso. Ele não é uma experiência. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não é menos. Não, é porque Pai, Filho e Espírito. Não é assim que funciona. Eles habitam em comunhão mútua, é igual. Então, Ele é Deus. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê as pessoas diminuindo Ele em suas vidas, né, em seus ensinos, em suas pregações,
né? Então a gente precisa lembrar disso. Ele é Deus. Ele é Deus. Não vamos limitar o Espírito Santo a coisas tão pequenas e tão, isso mesmo, tão pequenas, né? Que muitas vezes as pessoas colocam ali em uma caixinha. E aí a gente vê, né, que a falta de compreensão correta de quem é o Espírito Santo causa sérias anomalias por aí afora. Quando as pessoas não têm ali uma compreensão correta de quem é o Espírito Santo, a gente pode ver sérias anomalias, erros, né? Coisas assim, realmente que você fica, meu Deus do céu, não estou acreditando numa coisa dessa. Então, a gente vê por aí anomalias que são causa de quê? Dessa compreensão incorreta do Espírito Santo. E aí, a gente vê, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar. Muitas vezes as pessoas podem ver o Espírito Santo como uma caixinha de dons. Não, olha o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, tal dom, tal dom, tal dom. E ali, a pessoa está limitando o Espírito Santo a uma caixinha que vai tirar ali os dons e acabou a história. Busca o Espírito Santo para obter somente os dons. E está errado. Outro exemplo é usar o Espírito Santo como pretexto para manipular as pessoas. O que mais a gente vê por aí são pessoas dizendo, olha, o Espírito de Deus, o Espírito Santo me diz isso, quando ele não falou nada. Então a gente vê muitas vezes por aí pretexto também, usando o Espírito Santo para manipulação. E aqui lembrando que o Senhor, ele vê tudo, ele ouve tudo. Então a gente não pode ficar, né, pensando, oi, vai sair, não vai dar em nada. Não, o Senhor vê tudo. O Espírito Santo vê tudo. Outro exemplo, muitas vezes as pessoas usam ali, né, o Espírito Santo e principalmente os seus dons para soberba, de dizer assim, eu sou melhor que você, porque eu já tenho o dom de tal coisa, não porque eu tenho o batismo de tal coisa. E usa o Espírito Santo como algo para se engrandecer. Então já é outra coisa errada, outra anomalia. Outro exemplo, diversos erros interpretativos da palavra. A gente vê por aí as pessoas lendo a palavra de Deus sem o auxílio do próprio Deus, Espírito Santo. E a gente vai ver aqui como a gente precisa do auxílio dele para entender a palavra. E aí a gente vê diversos erros distorcendo a palavra de Deus por falta do auxílio dele. Então, eu poderia ficar aqui a noite toda falando para vocês vários exemplos, mas esses são os principais, né? E que eu lembrei. Talvez você também tenha lembrado aí mais algum, mas para a gente não ficar nisso, né? Porque nós temos coisas muito melhores para falar. Mas eu queria trazer isso para que vocês vissem aí esse cenário, né, da importância de estudar sobre o Espírito Santo e a igreja. E aí, um assunto, né, como esse, eu já falei isso, precisa de mais atenção, né, e ensino a respeito, e por isso que o Senhor colocou no coração do nosso pastor de estar trazendo a série sobre isso. Não ia ser sobre isso a próxima série que a gente ia começar a estudar depois de 1 Pedro. Mas o Senhor colocou no coração dele essa importância. E vendo isso, né, analisando, a gente só vê o quanto é realmente certo da gente estudar, né, a respeito disso, do Espírito Santo e a igreja. E aí agora eu gostaria que vocês abrissem comigo,
Vocês achou que eu ia ficar aqui pregando sem ler a Bíblia? Está repreendido em nome de Jesus. Deus me livre. João 14. João 14. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 27. João 14, do 15 ao 27. Amém? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de um pouco de tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Amém. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Jesus ele diz o seguinte, aí no versículo 16: outro conselheiro. E isso significa, o que é que Jesus está dizendo aí, nesse versículo 16? Quando ele fala outro, ele está está ali dizendo para os discípulos que outro significa outro do mesmo tipo, outro igual a mim. Então, Jesus está dizendo que, olha, outro igual a mim virá para vocês. Então, a gente precisa já entender isso, que é o que eu falei lá no início, né? Que muitas vezes as pessoas têm a tendência a diminuir, né, o Espírito Santo, mas Jesus está deixando bem claro aqui que eles são do mesmo. Então, o outro conselheiro, o outro igual a mim. É isso que Jesus está dizendo. E com isso também ele está indicando que ele habita em nós. Que é algo que nós ouvimos bastante, né? O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita na igreja. E realmente é isso mesmo, ele habita em nós. Anteriormente a Cristo, né, antes de Cristo vir ao mundo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Mas após Cristo, a obra dele, agora o Espírito Santo habita em nós, a sua igreja. E ele habita somente em uma pessoa? Sim. Ele habita tanto em cada um de nós irmãos, quanto na sua igreja no geral. Então, o Espírito Santo habita em nós. É Jesus habitando em nós, é Deus habitando em nós. Então, a gente precisa entender isso.
o próprio Deus habita em nós. Imagine, pessoas tão frágeis, né? Vasos de barro frágeis, tendo um tesouro tão valioso como esse habitando dentro de nós. Então, a gente precisa entender isso. Olha, o Espírito Santo está conosco a todo instante. Ele está com, Jesus diz isso, ele estará com vocês para sempre. E isso precisa mudar a nossa vivência no dia a dia. Porque eu garanto a você que se você tiver isso na sua mente, na sua consciência, a todo momento, você vai pecar menos. Com certeza. Que o Espírito Santo habita dentro de você. O próprio Deus habita em você. Então, isso muda, com certeza. Lembre disso, todo dia. A palavra, né, que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, ela tem primariamente o significado de advogado. Quando ele fala outro conselheiro, essa palavra aí, ela significa advogado. E é no sentido, não é no sentido de hoje, como a gente vê, né? É no sentido de conselheiro, ajudador, consolador e encorajador. É tanto que você pode ler aí diferentes versões da Bíblia e talvez na sua Bíblia esteja aí outro encorajador, outro consolador, outro, né? Então, é isso que significa. É outro conselheiro, ajudador, consolador e encorajador. Tudo que a gente precisa nessa vida, nesse mundo, né? Então, não se preocupe que isso aqui, com certeza vocês vão ver mais pra frente a respeito, né, disso aqui, porque hoje eu não vou me ater a isso. Mas não se preocupem, viu? Não se turbe aí o seu coração. O versículo 15, ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui, sim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí, gente, quando Jesus falou isso para aquele povo, eles não conseguiam entender como é que eles iam obedecer os mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Porque o povo, por si próprio, o ser humano por si próprio, não consegue obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele precisa de ajuda. Então, quando Jesus fala isso para eles, ele já está dando um sinal já que ele capacitaria a humanidade a obedecer os mandamentos do Pai. E aí a gente precisa entender, aqui, quem participou da escola bíblica na aula, né, da lei, que fui eu que dei, fiz um desenho, e era para eu ter feito esse desenho, mas eu só lembrei, antes de vir para cá, não deu tempo de fazer esse desenho, mas depois eu vou procurar e vou botar lá para vocês lembrarem. Jesus nos deu o seu Espírito para nos capacitar a cumprir a lei e os mandamentos do Senhor. A gente não consegue sozinho. E Jesus sabe muito bem disso. Por isso que Ele nos ajuda dando o seu próprio Espírito. Então, quando a gente entende isso, olha, eu não consigo. Não é pela força do meu braço, é pela força do Senhor. Tenha certeza que você vai virar uma chave na sua vida. Você entender que você precisa da ajuda do Senhor em todo o tempo. Não tem como conseguir, eu vou conseguir ser transformado, mas é porque eu vou fazer isso, isso e isso. Não é pela força do nosso braço, é pela força do Senhor. Então, o Senhor nos capacita a isso, dando o Espírito Santo para habitar em nós. Porque quando a gente vai fazer, eu fiz uma coisa boa, não foi você. Isso veio do Senhor, isso veio de Deus, porque nós não temos nada de bom para oferecer. É somente por conta do Espírito Santo que nós podemos oferecer alguma bondade, algum amor, alguma compaixão. Então a gente precisa lembrar disso sempre. O próprio Deus, o Espírito Santo, gera em nós amor e obediência a Deus.
O Espírito Santo gera isso em nossos corações, amor e obediência ao Senhor. Não se esqueça disso, porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu amo o Senhor, mas a palavra do Senhor, Jesus, o próprio Jesus está dizendo aqui, não tem como a pessoa me amar se ela não obedece os meus mandamentos. Então, por isso que o Espírito Santo gera em nós amor e obediência, porque andam juntos, andam juntas, o amor e a obediência. Não tem como haver separação disso. E aí, como é que a gente pode demonstrar amor ao Senhor? Obedecendo a Ele, seguindo os ensinamentos dEle. É dessa forma que a gente vai demonstrar que ama o Senhor, né? E aí, gente, no versículo 17, né, Jesus fala, né, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, né? E por que Jesus fala isso? Porque os princípios do mundo, eles são incompatíveis com os princípios de Deus. Eles são incompatíveis. O mundo não entende. O mundo não consegue entender os princípios do Senhor. E aí, eu vou trazer um exemplo de justamente sobre isso. O mundo não entende. Veja o que aconteceu. Eu fui, né, encontrar com uma amiga minha de muitos anos. Eu dei até esse mesmo exemplo na escola bíblica também, em outra aula já. Eu encontrei com uma amiga e a gente conversando a respeito de um assunto. Ela sabia de um problema que eu tinha com uma pessoa antes e ela me perguntou como era que estava o meu relacionamento com essa pessoa. E aí eu falei, de boa, normal. E aí, tão engraçado que aconteceu, a pessoa ligou para mim chamada de vídeo. Eu estava na casa dessa minha amiga, ela me perguntou sobre essa pessoa e a pessoa ligou para mim chamada de vídeo e eu lá falando super de boa e ela pôde ver que realmente eu estava falando a verdade, né? Que eu tinha ali um relacionamento muito bom com aquela pessoa, né? Mesmo tendo no passado alguns problemas. E aí ela ficou assim, olhando para mim. Gente, ela não é cristã. E ela não entendeu o porquê que eu perdoei aquela pessoa. Ela não entendeu. Ela ficou assim, como assim? Eu não consigo entender. Por que eu não conseguiria? Eu não conseguiria. Gente, o Espírito Santo que nos capacita a perdoar as pessoas. Ele nos capacita a isso. E o mundo fica doido porque ele não entende, porque as pessoas que estão com os princípios do mundo, elas não entendem, elas ficam assim, meu Deus, como a minha amiga ficou. E ali foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de pregar para ela. Eu falei, eu que não mereço, que fiz tanta coisa ruim para o Senhor, Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar alguém que me fez mal também? Quem sou eu? Deus Todo-Poderoso, Majestoso, me perdoou. Quem sou eu para não perdoar alguém? Né? Então ela ficou assim, meu Deus, pasmem. E aí, gente, isso é o Espírito Santo que nos capacita e deixa o mundo desse jeito, chocado. Por isso que Jesus diz, o mundo não entende, o mundo não conhece. Não tem como eu oferecer, revelar o Espírito Santo, me revelar ao mundo dessa forma, porque ele não conhece. Salvo as pessoas que vai realmente, né, ali em busca do Senhor. Na verdade, o Senhor vai em busca dela, né? Mas é incompatível com os princípios do mundo. Então, por isso que o Espírito Santo, que o discípulo, né, Judas, pergunta, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E aí esse é um exemplo que o Espírito Santo me lembrou para eu trazer aqui para vocês, né, para ilustrar isso, porque o mundo não entende. E aí, mais adiante, no versículo 26, não é ainda, calma. Em João 15, 26, diz assim, que o Espírito Santo nos guiará a toda verdade.
O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Por mais que muitas vezes o mundo chegue e, olha, você vai ter que fazer isso aqui para poder sair desse problema. O Espírito Santo vai guiar você à verdade do Senhor, que é o quê? A palavra de Deus, que é Cristo, a verdade. Então, a gente precisa lembrar disso, que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. É Ele quem nos guia. Nós precisamos ouvir. Na verdade, a gente ouve, mas a gente finge que não ouviu, né? Muitas vezes, infelizmente. Mas Ele nos guia a toda a verdade. Não se preocupe que Ele vai, né, nos guiar a toda a verdade. No versículo 26 diz o seguinte, lê aí comigo, agora foi verdade. No versículo 26 diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que coisa linda! Isso aqui é crucial para a igreja. A igreja tem que descansar nessas palavras. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, o Espírito Santo vai lembrar a minha palavra a vocês. Ele vai ensinar a vocês a minha palavra. E isso aqui é o que eu falei lá no início, que muitas vezes as pessoas querem ler a Bíblia sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Não é assim que funciona, a gente precisa orar. Espírito Santo, me ensine a verdade da tua palavra. Espírito Santo, me ajude a entender. Nós precisamos pedir o auxílio dele, ele é o nosso ajudador. E a gente precisa lembrar disso. Outra coisa aqui, viu? Um alerta aqui para nós. O ensino que o Espírito Santo nos traz está totalmente de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso é um alerta para nós. Não tem esse negócio de o Espírito Santo ensinar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não tem como. O ensino do Espírito Santo, ele está totalmente de acordo, sem tirar e nem pôr. Então, por isso que a gente precisa se alertar quando alguém disser, o Espírito Santo me diz tal coisa. A gente precisa ir procurar aonde se está correto? Na palavra do próprio Deus. Então, se alguém diz que está ali, né? Ó, o Espírito Santo diz isso, e aquilo não está de acordo com o ensino de Jesus, então não foi o Espírito Santo que falou. Isso aí é muito claro. Isso aí é curto, não vou dizer né? Olha, matador. Lembrar disso, que o ensino do Espírito Santo não vai contra o ensino de Jesus. E a gente precisa entender isso. Até quando a gente achar, olha, o Espírito Santo falou isso aqui para mim no meu coração. Veja se está de acordo com o que Deus deixou na palavra dele. Porque pode ser e pode não ser. Ele não vai entrar em confusão. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Não é um espírito de desobediência. Não é um espírito de dúvidas. Ele nos guia a toda a verdade concreta. Não há espaço para confusão e mentiras. Então a gente precisa lembrar disso. E outra coisa, ele glorifica a Cristo. Ele glorifica a Cristo e a sua obra. Então, se alguém ensina dizendo que é o Espírito Santo que falou e aquilo não glorifica a Cristo, então não é o Espírito Santo. Que isso sirva de alerta para nós. Porque essa é a importância da gente estudar sobre esse assunto. E outra, gente, a palavra de Deus é suficiente para nos equipar. É dela que vem toda a testificação do Espírito Santo e não de invenções e experiências humanas, né? Não é, a gente não precisa, a palavra de Deus é suficiente. Cristo é suficiente, a palavra é suficiente. Não há espaço para
experiência, não, a minha experiência foi assim, 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 então faça assim, assim, assim. E onde é que está isso na palavra? Está onde? Não tem. Foi que eu tive essa experiência. Então, não. A palavra de Deus é suficiente para equipar a igreja para o que ela precisar. É suficiente para equipar você para o que você precisar. Lembre disso. O Espírito Santo, ele repete e sustenta a obra de Jesus. É justamente por isso que Jesus fala outro do mesmo, porque ele está repetindo a obra que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele está repetindo tudo que Jesus fez e sustentando isso. Ele está aqui para salvar, para convencer o homem do pecado. Ele está aqui para transformar, igual Jesus estava aqui também. Então a gente precisa entender isso, que ele repete e sustenta a obra de Jesus. E, gente, não há espaço para misticismo e nem ceticismo. Não há espaço para isso. Nem para misticismo, nem para coisas estrambólicas e nem para coisas que limitem o Espírito Santo também. Não há espaço para isso. A gente precisa entender isso. Então, lembre disso, que o Espírito Santo ele sempre vai repetir, sustentar a obra de Jesus. Sempre ele vai fazer isso. E aí, para finalizar, gente, já finalizando, né? Para finalizar não, já finalizando, no versículo 27, que eu não poderia deixar de ler, né, de deixar de falar sobre ele, diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. A paz de Jesus, ela é a genuína reconciliação com Deus, que nos foi dada mediante o sacrifício de Jesus. Ter paz com Deus. A paz com Deus é poder chamá-lo de Pai, é poder estar na família dele, é poder estar com ele, tendo acesso livre a ele, é ter o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Essa é a verdadeira paz. Não é você ficar sem zoada na sua casa. Não é você ficar calmo, não é isso. É você ter reconciliação com o seu Criador, com o seu Pai. Então, a paz de Jesus, quando Jesus fala, é isso, é sobre isso também. E também, gente, dá a ideia de uma paz que foi provada. Isso aqui veio de uma frase que eu li, né, quando eu estava estudando sobre essa palavra. E também dá a ideia de uma paz que foi provada, ou seja, uma paz mesmo na turbulência. Por isso que Jesus diz assim, ó, na última parte do versículo: não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Por quê? Ele sabe que esse mundo é de dar medo, mas ele já nos deixou aqui a palavra dele de ânimo. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. E somente com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir essa coisa sobrenatural, que é ter paz em meio a tribulações. É somente com o Espírito Santo. Não tem como. Então vocês estão vendo a importância da gente entender quem é o Espírito Santo e como ele se relaciona com a sua igreja. Então a gente vai estar aqui, né, sempre estudando sobre isso. Imagine a paz de obedecer ao Senhor a qualquer custo. Muitas vezes obedecer ao Senhor pode lhe custar um emprego. Muitas vezes obedecer ao Senhor pode lhe custar um relacionamento. Muitas vezes pode lhe custar coisas que para o mundo são tudo. Mas o Espírito Santo ele lhe dá paz para obedecer toda a palavra dele. Então, mesmo nas dificuldades, nós temos o Espírito Santo para nos dar paz. Mas eu não tenho paz quando eu estou na turbulência. Peça, Espírito Santo, me dê paz. Me ajude, porque eu estou precisando dessa paz que Jesus falou aqui. Eu preciso. E Ele vai lhe dar. Tenha certeza disso. Peça com fé e tenha certeza disso. Então, lembre disso, gente. Ele vai nos guiar toda a verdade sempre. Sempre. Por isso a importância da gente estar aqui aprendendo sobre isso, como eu já falei, né, e repetir.
Por isso que você precisa dar atenção a isso e valorizar isso, porque tenho certeza que vai mudar a forma como você se relaciona com Deus. Eu tenho certeza disso, porque a verdade nos liberta e a verdade é Cristo e o Espírito Santo vem para nos guiar a Ele. Então lembre disso, lembre sempre disso, que não há espaço para mentiras quando o Espírito Santo está habitando em nossas vidas. Amém? Gostaria de orar com vocês, por vocês, para a gente finalizar.